Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar a respeito de modelagem hard surface. É uma modelagem diferente da modelagem orgânica, normalmente usado para produtos, para objetos fabricados. E eu tenho aqui dois objetos que eu fiz para poder fazer uma introdução a esse tipo de modelagem. Esse aqui é um modelo feito usando a modelagem tradicional Box Modeling. Então, na verdade, é um objeto que é modelado em low poly e depois, através do Subdivision Surface, a gente tem um modelo mais suavizado, arredondado, com base nas regras de edges de contenção para poder criar esses raios menores e ter um controle sobre a malha. Esse tipo de modelagem também é chamado de modelagem destrutiva, porque eu não consigo alterar facilmente os detalhes desse objeto, como por exemplo a inserção desse objeto, ou esse recorte, ou esse daqui. Eu tenho que intervir diretamente na malha, caso eu precise fazer algum tipo de alteração. E esse objeto aqui, uma outra característica é que todos os polígonos são quad. Já esse objeto aqui, vou mostrar aqui o wireframe, você vai ver que existem vários n-gons, ou seja, polígonos com mais de 4 lados. E você pode ver que funciona muito bem, o resultado final ele é perfeito, ele tem os bevels que eu quero aqui, vários detalhes, muitos recortes, inserção de objeto, porém a malha não é quad. A diferença é que se você precisar animar esse objeto através de alguma deformação, aqui vai ter problema. Aqui, como a malha é toda quad, a gente consegue ter um controle dessa deformação. Se o objeto não for sofrer esse tipo de deformação, não tem problema nenhum em deixar a malha dessa forma. Outra característica desse objeto em relação a esse é que esse objeto ele foi construído através da técnica de modelagem não destrutiva. Ou seja, se eu quiser alterar alguma coisa aqui nesse objeto, eu consigo facilmente. Como que ele foi construído? Olhando aqui a lista de modificadores, esses modificadores todos aqui foram adicionados para poder montar esse objeto. Aqui eu tenho uma lista de objetos que eu usei para chegar nesse daqui. Então, ele tem vários objetos aqui, eu tenho várias operações booleanas, a maioria está como diferença. Aqui eu tenho uma operação booleana de união e o objeto original, ele é assim, ó, eu vou desabilitar aqui todos os modifiers e esse aqui é o objeto original. Eu vou ligar aqui os modificadores novamente, mandar mostrar aqui os objetos. Então, como é que funciona? Se eu quiser, por exemplo, mudar esse recorte aqui de lugar, eu posso fazer isso de uma forma interativa e fácil. Nesse caso desse objeto aqui, eu também posso fazer a mesma coisa, eu posso alterar o formato dele, porque eles estão associados a modificadores. Os objetos originais ainda estão aqui, e como eu deixei os modifiers aqui, eu não apliquei, então é possível fazer essas alterações. Inclusive, os objetos que eu estou usando para criar os recortes, eles também são formados por modifiers. Se eu desligar aqui, ó, esse objeto ele é assim. Eu comecei ele desse jeito e, através dos modifiers, eu fui modelando até chegar no formato e no posicionamento que eu quis. Esse objeto, por exemplo, ele é um plano, ó. Ele é um plano simples, onde através de bevel eu arredondo. Aqui eu estou usando um modificador weld para poder
juntar os vértices que estão na mesma posição, depois eu crio um Solidify e um Mirror para fazer a mesma coisa do outro lado. Então, dessa forma, eu consigo criar esses detalhes e reposicionar ou alterar, por exemplo, algum formato dele aqui, ó. Nesse bevel eu posso alterar, por exemplo, o raio, posso deixar um raio menor e alterar esse formato. Eu posso tirar aqui o arredondamento e deixar ele chanfrado. Então, é um tipo de modelagem bem legal por causa dessa interatividade. Uma outra função desse tipo de modelagem que eu uso muito é quando eu estou criando um objeto e ele ainda não está definido. Então, eu uso esse tipo de modelagem, quando dá, é claro, né? Exatamente para poder ir buscando o formato correto, porque qualquer tipo de alteração é mais fácil de fazer. E aí, no final, quando ele estiver todo pronto, já decidido, eu costumo aplicar todos os modificadores. Então, vem aqui, você pode ver que não tem mais nada, agora eles foram aplicados, eu não posso, ele não é mais não destrutivo, ele já está destrutivo. Então, daqui para frente eu posso gerar as UVs. Se eu quiser também continuar modelando esse objeto usando outra técnica, eu também posso. Na segunda parte desse vídeo, eu vou mostrar um processo de como eu faço, como a gente pode criar um objeto dessa forma usando os modificadores. Então é isso, vamos para o próximo vídeo.